Você deve ter estranhado, mas que oração é essa até o fim dos tempos, né? O Espírito não acredita nisso. Sim, ele acredita, mas não na interpretação que é dada. O fim dos tempos que o Espírito acredita é o fim dos tempos da ignorância, o fim dos tempos da iniquidade. Para nós, os espíritas, é a mudança. O tema não é a transição planetária, mas tem a ver com a transição planetária, quando o planeta melhora. Não somente existe o crescimento e desenvolvimento individual, o corpo coletivo planetário também cresce. Afinal de contas, não haverá o futuro que desejamos se nós mudarmos e o coletivo não mudar, não é assim? Então, Deus, Jesus, nosso Mestre, trabalhando e cumprindo as ordens do Deus Todo-Poderoso, Ele vai, através de sua sabedoria infinita, coordenando o crescimento não somente de nós, indivíduos, nossa família, nosso agrupamento de trabalho, no bairro, no país, mas no planeta inteiro. E não se preocupem, Ele tem capacidade suficiente de fazer com que o planeta gradativamente alcance a meta que Deus incumbiu, nosso Mestre Jesus, que é o crescimento de cada um de nós. Ele deixou bem claro no Evangelho que nenhuma ovelha confiada a mim pelo meu Pai se perderia. E nós somos suas ovelhas, ninguém vai se perder. Por mais que a gente queira dar uma atrasada, né? Eu costumo dizer que o planeta evoluindo é que nem aquela excursão, tipo CVC. Sabe aquela excursão CVC? A gente sai e sempre tem aquele que quer entrar por último no ônibus, né? E o ônibus não sai enquanto ele não entra. A gente fica com uma raiva, né? Você já fez as compras, já entrou no mercadinho, tipo Fortaleza, assim, já tomou todo o sol, já comprou o chapéu, já comprou tudo, e aquela pessoa tá lá olhando e fala, entra rapaz, vamos voltar pro hotel, né, assim? Então, enquanto todos nós não estivermos juntos nessa caminhada evolutiva, o barco não sai. Então Jesus faz com que a gente se doe a capacidade que nós temos de melhor para aquele que ainda não tem, aqueles que estão acima de nós, com paciência e equilíbrio para nós, para que todos nós possamos caminhar e evoluir. Hoje nós vamos continuar falando de uma das cartas de Paulo, tá? A carta que nós vamos ler hoje é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repito, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Cristo. Esse é o último versículo do capítulo 2, onde Paulo, ele diz às igrejas, e vou voltar de novo o que eu disse na semana passada. As epístolas e cartas eram uma forma dele manter contato com comunidades que ele passava e que não estavam mais presentes, e as cartas chegavam com as orientações de acordo com os problemas que eram enviados a ele. Mas hoje eu quero falar de outra coisa. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês ou se algum outro expositor chegou a comentar isso com vocês. Mas Paulo era uma pessoa intrigante, diferente. Em que sentido? Existe um estudioso que não é espírita, e o espírita ele aproveita tudo que existe de bom em todas as outras culturas e teologias, que é um teólogo presbiteriano chamado Nicola Thomas Wright, que o Haroldo comenta muito. Ele tem um livro chamado Paulo, Novas Perspectivas. E o que ele estuda nesse livro não é nada diferente do que nós percebemos quando lemos o Paulo Estevam. Ele só dá uma realçada. O que ele diz? Que Paulo é um homem de 3 mundos. E quais são os 3 mundos de Paulo? Paulo era hebreu de nascença, judeu, estudioso da lei mosaica, da lei que compõe o Velho Testamento. Ele era romano por cidadania, ele tinha cidadania romana, ele era considerado um cidadão romano, por herança do pai dele. Hereditariedade, né? Um direito adquirido, passado por ser filho do pai dele. E ele era do mundo grego, onde ele fez todo o seu estudo, toda a sua forma de compreender a filosofia, os textos também pela ótica grega. Por isso que ele é chamado Paulo de Tarso. Era a cidade de Tarso, onde existia à época uma das principais universidades grega de Tarso. Era Tarso, Alexandria e Atenas. E Tarso, naquela época, segundo dizem os estudiosos, reunia os principais professores. Eu vou te dizer que já que naquela época era caro, viu gente? Faculdade era cara hoje, naquela época era ideia. Não tinha FIES, aquelas coisas todas, mas tinha que fazer o seu jeito. Então, as pessoas que estudavam geralmente eram famílias abastadas, indicadas, tal. Assim como aconteceu com Santo Agostinho, aconteceu com Paulo de Tarso. Aprendeu com os melhores professores da época. E por que eu faço essa introdução?
a pessoa não tem muito a vivência do estudo evangélico, espírita, cristão, ela acaba conhecendo as escrituras, os textos evangélicos, sem entender qual é o contexto que existe. E acredita que só existe o religiosismo no estudo. E não é só o religiosismo que existe. Essa conectividade que nós temos com Deus, que é a religiosidade que no prefácio do livro Nosso Lar diz, né? Existe religião, mas o que nós precisamos mais é de religiosidade. Ela compreendida no indivíduo que tem a capacidade de fazer conexões. Que tipo de conexões que eu estou me referindo? Conexões com a sociedade da qual ele faz parte, conexão com o conhecimento vigente na época, com a filosofia, com a ciência. Porque a fé raciocinada que Kardec nos expôs é aquela que pode caminhar lado a lado, encarar a ciência face a face em qualquer momento de sua história. E se vocês querem conhecer um pouco mais disso de forma cinematográfica, Kardec estreou no Now e parece que vai estrear no Netflix. E agora, em setembro, teremos o filme do Divaldo. Graças a Deus estão chegando a nós produções que possam nos fazer assim, conhecer um pouco melhor o Espiritismo e também a espiritualidade. Quanto mais você estuda Kardec, você compreende a grandeza dele. Então essa fé raciocinada que Kardec expõe na codificação, ela já era praticada, e não é uma novidade, mas já era praticada por Paulo de Tarso. Como é que você vai fazer com que um homem que estudou numa faculdade das melhores da época, do conhecimento filosófico grego, vai abraçar e consegue fazer conexões com o mundo espiritual, mesmo ele sendo hebreu de natureza? Ele poderia, por exemplo, abandonar, se tornar um materialista, se tornar uma pessoa avessa a isso. É claro que não é o caso dele. Ele era um homem cumpridor da lei, apaixonado pela lei mosaica. Mas ele não abriu mão de nenhum dos mundos dele. Ele continuou hebreu. Compreendeu o mundo dos gentios, que eram aqueles que não eram judeus. E é através do conhecimento filosófico grego que ele adquiriu pela passagem dele na faculdade, na Universidade de Tarso, que ele conseguiu formar um conjunto de informações, de conhecimento tão sólido que ele se tornou, por sua vez, o principal divulgador do espiritismo, do cristianismo. Ele já vinha de uma base sólida do estudo hebraico, o monoteísmo hebreu, aliado com a filosofia grega, que conseguia dar um colorido diferente, uma forma de interpretação, de estudo dos textos que já estavam ali sob domínio dele, e também por ter essa cidadania romana ele tinha um livre acesso. Quando em determinado momento do livro do Paulo Estevão, quando ele vai pregar em Tarso, em Atenas, somente a capacidade que ele tinha de compreender o mundo grego possibilitou que ele fosse falado e ouvido. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Imagina que você fosse explicar se você fosse corintiano roxo e fosse lá na torcida do Palmeiras e fosse falar do Corinthians. Obviamente não ia dar muito certo, né, amigos? Mas se ele começasse só falando de futebol, ele ia se dar bem, não ia se dar bem? Porque ele está falando de futebol onde as pessoas amam futebol. Só que em dado momento ele teria que falar de onde que ele vinha, o que ele acreditava. E aí ele foi falar do cristianismo em Atenas. Então é como se naquela época ele fosse falar: e sou corintiano dentro da Mancha Verde. Aí foi o momento que houve a debandada e viraram as costas para ele. Mas até aquele momento ele falou do quê? De futebol, que era a linguagem que eles estavam querendo falar na época. Então Paulo de Tarso, quando chegou em Atenas, ele falou de um Deus desconhecido, não foi falando logo de Jesus. E as pessoas foram entendendo, porque existia a lenda de a cultura de um Deus desconhecido lá na Grécia, e eles foram prestando atenção. Só que em dado momento, Paulo de Tarso ia ter que fazer a conexão final. E quando ele fez essa conexão, as pessoas não estavam interessadas no cristianismo e debandaram, mas até aquele momento eles escutaram o que Paulo estava dizendo. Olha a inteligência desse homem. Até aquele momento onde as pessoas falaram: agora não me interessa mais o que você está falando, ele falou do Cristo, paralelamente usando o Deus desconhecido. A pessoa pode até ter saído indignada, mas que ela levou para casa tudo que ele falou até aquele momento, elas levaram. Quando Paulo, este homem que eu estou descrevendo para vocês, vai chegar na cidade de Corinto e diz assim, lá no começo: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja que interessante, essa conversa aconteceu há mais de 2000 anos.
É como se ele chegasse aqui, claro que quem sou eu para traduzir Paulo na sua fidelidade, e dissesse assim: amigos, eu não venho aqui para dar para vocês um coaching. Está em moda isso, né? Eu vim aqui para falar para vocês que existe alguém que toma conta da nossa vida. E quando isso sai da boca deste homem filósofo, formado numa faculdade grega, que poderia ser materialista, mas não foi, ele extraiu o que era de melhor do mundo grego, e com a sabedoria do cumpridor da lei, de um doutor da lei, ele dava credibilidade do que ele estava falando. Ele dizia com conhecimento de causa. Mas que conhecimento de causa foi esse? A própria vida dele. Porque o quarto elemento eu não falei. Ele era de formação acadêmica grega? Sim. Ele era cidadão romano? Sim. Ele era hebreu por natureza? Sim. Só que até então ele não tinha vivido os passos do Cristo. Quando ele encontra Jesus, fica cego no deserto e depois é restaurada a visão dele, ele, enquanto estava cego, ele faz uma promessa para ele mesmo. Ele disse que seria um escravo por vontade do Cristo, por vontade própria. Ele seguiria os ensinamentos do Cristo por vontade própria e não sob condição alguma que ele tivesse imposto a ele. Ou seja, ele estava incorporando nele a fé raciocinada. Quando ele encontrou o Cristo, e não é necessário ter aquele encontro que Paulo teve para nós acreditarmos em Cristo, basta ler Cristo, como Jesus disse para Tomé: Tomé, bendito aquele que não viu e acreditou. Porque ver, nós podemos até ter uma certa facilidade em acreditar, embora não seja uma condição. Mas quando você lê o exemplo do amor em nossa vida, você fala: existe isso. Existe isso. O amor existe. Ele não é uma ficção. Existe alguém que zela por nós e existem sinais dessa governança, dessa paternidade de Deus, maternidade de Deus para conosco. Isso vai dando em nós um sentimento, uma certeza de que nós não estamos desamparados. E quando Paulo começou a viver e sofrer em nome do Cristo, e mesmo com todo esse conhecimento que ele adquiriu nesses lugares que eu disse por onde ele passou, quando ele dizia e mandava as cartas, ele dizia: olha gente, eu vou dizer para vocês o que eu fiz e o que eu faço para superar as dificuldades. Faça vocês. Porque diz aquela frase, né? Falar é fácil, fazer que é difícil, não é isso? Mas quando a pessoa fala assim, uma pessoa chega para você, chegasse para Paulo e falasse: você não sabe o que aconteceu, Paulo, me deram 4 chicotadas, que aconteceu naquela época, era isso, né? Me deram 20 bastonadas. E Paulo falasse: não se revolte. Compreenda. A pessoa: você não sabe o que disse. Paulo virava as costas e mostrava que não foi só 20 ou 30 que ele tomou. Foram centenas. Quando ele dizia para as pessoas que eram presas, para que elas não escapassem da prisão fugidas, porque houve um terremoto e houve um buraco, e as pessoas fugiam e viam ele parado, ele dava o testemunho porque ele estava preso e não fugiu. Vocês entendem que não temos como marcar a nossa vida ou a vida de ninguém a não ser vivendo os postulados do Cristo? E eu, como leitor dessa carta também, ao ver Paulo chegar para mim com toda essa capacidade intelectual, humana, filosófica, política e até jurídica, porque ele era um doutor da lei, a figura do advogado se convertia, se fundia com a figura do religioso, para mim o prato está completo. O que eu preciso mais? Ele não ganhava nada com isso. Ele vivia o que dizia e estava disposto a se sacrificar para que nós entendêssemos isso. E aí passam-se os anos, as décadas e os séculos, há uma distância de coração entre nós e esse texto, e o que nós dizemos? Ah, isso foi lá atrás. Isso já não existe mais. Era a época que os homens andavam de túnica. Esse Paulo está quase um personagem de filme. Eu não consigo imaginar este homem na minha cabeça. Quando você lê o livro Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa, né, onde ela é atada ao poste ao lado do filho para ser sacrificado em razão da crença que eles tinham no Cristo, e o filho pede para a própria mãe que a mãe renuncie a fé dela ao Cristo para que os dois sejam libertos, e ela diz para ele: cala-te, porque Jesus era perfeito e não abriu mão do sofrimento. Aí eu contei isso uma vez para um amigo meu, ele falou: isso não existiu. Quando que uma mãe não vai abjurar Jesus para salvar o próprio filho? Não é verdade, gente?
Eu não recrimino nenhum de vocês se fizessem isso. Eu acho que eu faria também. Filho, eu me juro, solta eles, me solta. Não quero ver meu filho morrer. Na verdade, gente, quando você lê um texto desse, você não fica impassivo. Você não fica assim, que texto bonito. Gente, vocês estão amarrados do lado do poste da seu filho, sua filha. Não faz pensar? Ou você fecha ali e fala, que lindo. Mas a gente fala assim, né? Que lindo. Não, peraí, eu quero entender esse negócio. Se alguém fez, eu sou assim, né? Se alguém fez, eu quero fazer. Se a receita deu certo na Rita Lobo, eu quero fazer. A cozinha não é fácil? A cozinha é prática, a Rita Lobo. Eu vou lá e não dá certo. Eu sou assim na cozinha lá. Vou fazer igual o prato não dá certo. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Tem que ver o vídeo 20 vezes. Tem que passar pela experiência 20 vezes. 20 encarnações, 20 mil anos. Seja o que for, tem que passar. Então eu volto para aquele texto e tento entender por que essa mãe, que era muito amorosa e fiel a Jesus, não libertou seu filho. Não, na verdade ela libertou. Ela não libertou ele na hora, porque ela estava interessada em libertar o filho dela para sempre. Então ela depositou no coração dele uma fé, que naquele momento com certeza não foi abraçada, porque era revolta, mas ela depositou uma semente que cresce, com raízes fortes, para que ele no futuro dissesse para ele mesmo, a minha mãe teve a coragem de, através do amor, que eu ainda não compreendo, de fazer com que eu entendesse a fé no Cristo. Mas se eu só passasse essa passagem aqui na tela branca, eu diria, é mãe irresponsável. Não. Quando você abraça a fé, quando ela se tornou também escrava por vontade, assim como Paulo, assim como Kardec, assim como Chico, assim como Divaldo, assim como Madre Teresa, assim como... Vocês estão entendendo? As pessoas que marcaram a vida do planeta Terra são pessoas que fizeram a sua vida um espelho com a vida daqueles divinos que eles acreditavam. Não precisa ser necessariamente cristão. Nós somos cristãos. Mas um budista, um árabe, um judeu, segue a mesma linha de crescimento acreditando no seu. Porque Jesus espalha seus ministros, né? Se ele sabe que um determinado povo não vai entendê-lo de imediato, ele manda um representante. Acredita no representante, está acreditando nele. Sem problema nenhum. Jesus não tem essa vaidade. Deus não tem essa vaidade. Mas eu acho que essa é a mensagem da noite. A mensagem da noite é, está cansado, desesperado, acha que não vai dar certo? Paulo também achava de vez em quando. Achava. Ele sofria, ele tinha apetite também, ele jogava as coisas no chão. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha parte das escrituras dentro da túnica e falou com o colega dele, tenho aqui comigo um tesouro. Está dentro de uma caverna. Uns ladrões estavam ali, passaram e escutaram a palavra, tenho comigo um tesouro. Entraram e tomaram dele as escrituras, achando que era um mapa de tesouro. Fala que não é só a gente que não tem muita sorte, né? Paulo também não tinha, né? Ele subia no barco e falou, vou cruzar o mar, o barco afundava. Ele entrava na cidade, pra vocês terem uma ideia, tem uma hora que ele estava pregando e tem uma mulher que fica assim, que nem essas moças que vai no show, cantor sertanejo, ela fica assim na frente do gargarejo. E tá Paulo com outro amigo, o Silas, né? Você vê, né? O Paulo tinha uma maturidade que eu não teria. Se eu fosse o Paulo, eu ia falar, nossa, eu tô agradando. Depois a gente conversa aí, tá, amor? Respeito. Depois a gente conversa. Eu entraria nessa. Paulo ficou aqui, ó. Por quê? Porque esmola demais, você desconfia, né? Ela ficou lá um dia, 2 dias, 3 dias. E o Silas, nós estamos agradando, já esse público comenta. Ela vai conversar com ele, se dizia meio que apaixonada, e ele diz, com voz de inflexão dura, quem estiver contigo que se afaste. Ele estava enxergando o que ela não estava enxergando. Ele estava enxergando quem estava insuflando no ouvido dela uma paixão que só teria trabalho. Conclusão, amigos, essa moça era noiva. Cidadezinha é tudo assim. Ela era noiva, prenderam ela e prenderam ele, achando que ele estava de caso com ela. Deram umas bochas nele e falaram para Paulo, sabe o que vai acontecer com ela? Nós vamos matar ela amanhã. Paulo falou, Deus, que livre, gente, eu vim aqui para pregar, uma coitada vai morrer para minha casa. Ele foi embora. E virou para Silas, não se convença não, meu amigo. Quem serve o Cristo não vai receber esses aplausos do ser humano. Entendem? Quando ele abraçou o Cristo com ele conseguiu entender que não deixaria de sofrer as tentações do mundo, da fome, da sensualidade, da vaidade, do dinheiro, da ira. Ele sabia que ia chegar nisso. Mas ele estava com vistas a uma outra proposta. Deixa eu
chegasse para vocês e dissesse assim, o que está faltando para vocês? Eu vou fazer um contrato. Eu dou tudo. Tudinho. Vocês vão comer nos melhores lugares. O que vocês sonharem agora, vocês vão ter até o último dia da vida de vocês. Mas, quando chegar no último dia, eu venho buscá-los. E vocês serão meus, para eu fazer o que eu quiser. Vocês topam? Ah, mas eu não vou topar porque eu estou no centro. Eu sei que você não vai me dar isso. Se você me desse, pensar. O que eu quero dizer é que todas as coisas boas que nós já sentimos de prazer, ou estão num porta-retrato, ou estão numa conversa de lembrança. Pensem na melhor comida que vocês já comeram em algum lugar que vocês foram. Você está sentindo o gosto dela na boca agora? Já foi embora. Tem uma foto lá, né? Geralmente a gente tira foto, né? Geralmente aquele prato de camarão, a gente adora fazer isso, né? Santos é caro, né? Então a gente pede aquele prato e tira foto dos dois assim, ó. E mostra para os outros, sei lá, no Instagram, no Facebook. Mas o camarão já foi comido. Já seguiu o seu curso na natureza. Você está de volta para o dia a dia de Santos. Não é assim? Às vezes você faz uma viagem maravilhosa, de cruzeiro, né? Chegou na segunda, na terça já tem aquela encrenca, né? O problema estava me esperando? Não. A vida é assim. Você fez uma viagem, se distraiu, teve o seu momento, mas a vida é trabalho. A vida é entrega. A vida é esse compromisso de Paulo, de Joana, de Kardec, do Centro Espírita, de vocês mesmo com a vida de vocês. E digo para vocês, lazer é uma delícia, todo mundo gosta, até o nosso lar o pessoal tem suas férias. Mas, na verdade, existe alguma diversão ou festa que vocês se sentiram mais plenos do que numa ocasião que você acabou de ajudar alguém? Já teve isso? Já teve aquela sensação de ajudar uma pessoa, às vezes de uma forma inesperada, e você vê que você mudou aquele dia dela? Seja um prato de comida, ela estava com fome, seja uma indicação de emprego que deu certo, a pessoa saiu do desemprego e foi trabalhar. Eu acho que vocês já tiveram isso. Aquele momento parece que você fala, nossa, alguma coisa dentro de mim está conversando com alguma coisa do outro lado. Porque imaginem um ambiente onde o Cristo vive. O que deve ser a sensação que ele sente? Vocês não imaginam isso? Não vou nem dizer do Cristo. O nosso lar, conversar com o governador do nosso lar, com os ministros, a veneranda, o Clarencio. Como é que deve ser? Você está diante de uma pessoa que ela significa tudo o que ela está dizendo. Gente, quando a pessoa está falando o que ela fala, o que ela realmente sente e faz, deve ser uma coisa inacreditável. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Chico. Não tive. Mas as pessoas chegavam, o Chico estava lá, a porta estava fechada, chegava e já começava a chorar. Alguns diziam assim, está impressionado, né? Não é impressionado, é que você está chegando perto de um lugar onde a pessoa faz o que fala. E quando ela se renuncia e sacrifica para alguém, ela se sacrifica. E, na maioria das vezes, desinteressadamente, o que nos deixa perplexo. Nem conhece o fulano, está se sacrificando por quê? Não é parente, não é amigo, não é indicado? Não. Porque ele entende a mensagem do Cristo. Quem faz é o meu, é o mim que faz. Agora, vocês têm alguma dúvida que o Chico está bem do outro lado? Não. Muito bem. Está muito bem. E o Divaldo vai estar bem? Muito bem. E o Jerônimo Mendonça, está bem? Vocês não conhecem, né, Jerônimo Mendonça? Rapidinho. Vocês entenderam que uma pessoa que se entrega. Jerônimo Mendonça era um homem que tinha uma voz super bonita, super bem posta. Começou a ter uma doença degenerativa, ficou paralítico, cego, e ainda colocava um peso no peito porque aliviava. E ele dava palestra. Sabe como, gente? Isso na década de 80. Botavam a cama dele dentro de uma Kombi e levavam ele para o centro. Ele ainda fazia brincadeira, imitava o Divaldo como ninguém. Fazia a voz do Divaldo perfeita. Um dia foi parado pela polícia rodoviária e o homem estava dentro de uma cama, dentro de uma Kombi. E a família falava, nossa, você que não anda mais que a gente por aí. Quando ele desencarna, o Divaldo conta, isso está no YouTube. Estava enxergando, estava andando, estava feliz. Passou, Divaldo. Passou. A minha entrega valeu a pena. Joana de Cusa, naquele momento Jesus falou, vem, Joana. Queremos terminar nossa vida como heróis? Tem a última palavra? Você vai me ouvir. Eu que mando aqui. E quem vai aplaudir você? Seus familiares? Vão te cercar de flores caríssimas? Eu já fui em velório de gente com condições.
Não cabia coroa mais na sala. E eu escutava o que as pessoas conversavam em volta. Piadas, cobranças de trabalho no velório da pessoa. Eu prefiro 3 pessoas no meu velório. Uma falando, esse homem não existe outro igual. Eu acho que eu mereço ouvir isso. Se eu for primeiro, já falei pra Camila, não sei, já falei isso várias vezes. Falei pra minha mulher, casa de novo. Mas todo dia na hora do café você fala, nunca houve outro homem igual o Márcio. 3 pessoas é necessário que peçam, que orem por você e que digam quanto você foi importante. Eu não preciso de multidões. Às vezes elas atrapalham, na maioria das vezes atrapalham. Mas que você possa, no seu momento derradeiro, seja daqui a muito tempo, se Deus quiser, você pode sentir que você fez o que tinha que ter sido feito. Não precisa salvar o mundo. Cada um com a sua missão, gente. Pode ter certeza que não é fácil ficar na pele desses homens e mulheres que eu citei. Não é fácil. É muita solidão, muito sacrifício. Mas nós também temos a nossa cota de paciência e sacrifício. E quando a gente cumpre, a gente fica muito feliz. Às vezes a gente até escuta um elogio, né? Pessoal, gente, a pior coisa é quando a pessoa me elogia, né? A pessoa fala, mas da palestra ele é bom, né? Pergunta a minha esposa aqui, gente. Todo dia ela fala, Deus dá força. E vai. E a gente espera. Todos nós temos nossos defeitos e nós sabemos que nós não somos a última bolacha do pacote. Mas quando a gente começa a suportar e agradecer a presença, principalmente daqueles que são mais difíceis, a gente fala, obrigado Deus por ter enviado um material que eu possa ter trabalhado, e ao trabalhar esse material eu trabalhei a mim mesmo. E Paulo diz nessa carta, eu não venho para falar com vocês como um homem sábio da Grécia, de Atenas, de Tarso, doutor da lei. Eu venho dizer para vocês, acreditem. Porque este homem intelectual, sábio, teve o encontro dele com Cristo e isso bastou. Para mim também bastou. Tem bastado. E olha que eu tenho os mexeriques. Mas eu tenho certeza que ele está comigo. E assim como eu tenho certeza que está com vocês. Porque Jesus não é salva-vidas, né? Que olha para a direita, a pessoa se afoga, né? Olha para a direita, a pessoa se afoga na esquerda. Não, ele apita para a pessoa vir. Não, ele não. Ele enxerga cada pessoa no seu oceano. Ele enxerga. Ele só pede que a gente possa dar as nossas braçadas também, né? Que a gente possa fazer a nossa parte. Nas pequeninas coisas que nós fomos justos, como diz o Evangelho, seremos justos nas grandes coisas. E aí nós vamos perceber que as pequeninas coisas são verdadeiros portais para que a gente vá para as coisas maiores. A gente quer começar com grande, né, estrelato? Jesus deixou bem claro. Se você quer ser o primeiro, não senta no melhor assento. Senta no último. Porque assim, se chamarem para você vir para a primeira fila, você vai se sentir orgulho, prestigiado. Agora, se você quisesse sentar na primeira, talvez aquela cadeira esteja reservada a alguém mais importante. E você vai se sentir humilhado ao ser convidado a ir para a outra mais inferior. A gente já escutou isso várias vezes, né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente já escutou isso várias vezes, mas quando a gente cumpre, quando a gente dá um cumprimento. E temos lutar contra aqueles demônios. Sabe qual é o demônio? Estão me fazendo de bobo. Não sou bobo, não. Vocês vão ver. Não é ser bobo. Você está sendo bom. Será que a gente poderia dizer para Cristo, foi crucificado porque é bobo? Será que a gente falaria isso? Não, né? Um homem que é a sabedoria absoluta? Não. Então eu prefiro seguir quem é inteligente. Eu gosto de estar ao lado e ao redor de gente mais inteligente que eu. E o Cristo, para mim, é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Então eu quero estar do lado dele. Ver o que ele viveu, o que ele sentiu, o que ele ensinou. E tentar fazer as mesmas coisas. Porque se eu estiver errando, eu quero estar errando, tentando fazer o que o mestre dos mestres tenta fazer. Que Deus... E que a gente saiba que dentro de nós tem a célula divina dizendo, acredite e cresça, eu estou aguardando de vocês de braços abertos. Que assim seja.